Você quer dicas fundamentais para compreender o processo? Vai ouvindo de forma sequencial as nossas trilhas. Hoje nós vamos falar o que acontece após a contestação. Para você compreender o processo civil é fundamental que você compreenda que após a contestação o juiz tem que tomar algumas providências. Ele tem que verificar se na contestação há alegação de preliminares ou prejudiciais de mérito. Havendo, ele concede à parte autora o prazo de 15 dias para se manifestar em réplica. Na prática, o juiz sempre concede a possibilidade de réplica, mas pela letra da lei, somente nessas duas situações seria necessária a oitiva do autor. Além disso, se houver alguma nulidade, algum vício, o juiz vai determinar, evidentemente, o seu saneamento. No mais, mesmo havendo revelia, caso haja necessidade de produção de prova, como nós já verificamos, o juiz ouvirá o autor, mandará o autor especificar as provas. Passadas essas fases de providências preliminares, o juiz julga conforme o estado do processo. E o que é julgar conforme o estado do processo? Em primeiro lugar, não saneou o vício. Há algo aqui insanável, não dá para corrigir. O juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Sentença terminativa, isso mesmo. É possível que haja o que alguns chamam de extinção parcial ou redução parcial do litígio. O juiz vai extinguir somente um dos pedidos, perfeito. Dessa decisão parcial de extinção cabe agravo de instrumento. Da sentença que extinguiu totalmente o processo, cabe apelação. Pois bem, além disso, pode ser que tenha havido um acordo, pode ser que o juiz reconheça e decrete a prescrição ou a decadência, pode ser que tenha havido renúncia ou ainda reconhecimento jurídico do pedido. Em todas essas hipóteses, nós estaremos diante de situações em que há resolução de mérito. Artigo 487. Alguns doutrinadores chamam aqui de falsa sentença de mérito. Por que falsa sentença de mérito? Porque não houve propriamente o julgamento do mérito, mas visando obter a força de coisa julgada material, eu tenho uma sentença de mérito. Não estando diante de nenhuma dessas hipóteses, o que o juiz vai fazer? Ele vai verificar se é caso de julgamento antecipado do mérito. Isso mesmo. O juiz verifica duas situações. Se não houver necessidade de produção de outras provas, ou se o réu for revel e os efeitos principais da revelia se manifestarem. Nessas hipóteses, o juiz julga antecipadamente o pedido, o mérito. E cuidado, isso aqui não se confunde com a tutela provisória, porque aqui, galera, a cognição é exauriente. O juiz vai julgar o pedido e nós teremos uma sentença. Dessa sentença, o recurso cabível é o de apelação. Perfeito? Pois bem, só que o código rompe, olha que interessante isso, com aquele dogma da unidade de julgamento, a unicidade da sentença. E ele permite o julgamento antecipado parcial de mérito. Isso mesmo, quando um ou mais pedidos ou parcela de um dos pedidos se mostrar incontroverso ou estiver pronto para julgamento nas hipóteses do artigo 355 que nós acabamos de estudar. Por exemplo, se um dos pedidos não necessitar de produção de outras provas, ou parcela dos pedidos não necessitar de produção de outras provas. Professor, conta um exemplo aí da sua vida real. Pois bem, imagine uma ação na qual o autor postula a condenação em dano material e dano moral. Sensacional, top. Pois bem, o réu vem e fala assim, eu concordo com os danos materiais, mas discordo dos danos morais. O que o juiz pode fazer? Quanto aos danos materiais, eu tenho um pedido incontroverso. O juiz pode, em uma decisão interlocutória de mérito, julgar o dano material e designar audiência, por exemplo, no que tange ao dano moral. Perfeito? Olhem só, dessa decisão interlocutória de mérito, o recurso cabível é o de agravo de instrumento. Está lá no 1015. Além disso, o nosso querido autor pode dar início ao cumprimento de sentença, seja ele provisório, se houver a interposição de agravo, ou definitivo, se não houver a interposição de recurso quanto a esse pedido. Tratando-se de cumprimento provisório, não há necessidade de prestar garantia, caução. Mas como nós veremos oportunamente, se houver necessidade de levantar dinheiro, transferência de propriedade ou alienação de propriedade,
transferência de posse ou qualquer ato que possa resultar grave dano de difícil ou incerta reparação, aí nessa hipótese o juiz pode sim exigir prestação de caução. Perfeito? Show de bola? Pois bem, não se esqueçam, é possível que o nosso querido autor liquide parte da decisão interlocutória de mérito e inicie o cumprimento da outra parte. Caso transitado em julgado agravo de instrumento, o cumprimento provisório se transforma em cumprimento definitivo. E só para a gente encerrar aqui uma pitadinha legal, sabe o que a galera me pergunta? Professor, o trânsito em julgado dessa decisão interlocutória de mérito faz dar início ao prazo para ação rescisória? E a resposta que vem prevalecendo diante do que está disposto no Código é não. Por quê? Porque o prazo para ação rescisória conta-se do trânsito em julgado do último ato decisório do processo. Portanto, o último ato não foi esse, porque o juiz ainda vai prolatar sentença quanto ao dano moral, pode ser que haja recurso de apelação e assim por diante. Perfeito? Então, o prazo para rescisória dessa decisão interlocutória de mérito não se inicia com o trânsito em julgado dela, mas sim do trânsito em julgado do último ato do processo. Show? Vamos com tudo. Até a próxima.